Olá! Ah, boa tarde. Boa tarde, muito prazer, Mara. Prazer. Seu nome é Eu sou a Fernanda. Fernanda Biasini. Verdade. Fernanda Biasini, isso aí. Prazer, Fernanda. Ai, o prazer é meu. Tô muito animada. Muito obrigada por ter topado falar comigo, viu? Eu vi que você tá em todo lugar, mas eu falei, eu quero conhecer ela do meu jeitinho. Mas você sabe que é melhor mesmo uma coisa espontânea, as reações do rosto, né? Fica uma coisa muito mais realista. Então, eu acho que. E também, às vezes, quando a gente conhece uma pessoa. Quando a gente não conhece a pessoa, a gente tá conhecendo ela pela primeira vez, não teve, assim, nenhuma pesquisa, assim, óbvio, básico, mas a gente não ficou assistindo as coisas. Você não fica muito presa no que já falaram, sabe? É verdade. Até porque todo dia a gente tá mudando, enfim, aprendendo novas coisas. É Mas. verdade, você falou tudo, é isso mesmo. Ai, muito, muito obrigada. A gente já tá gravando, porque eu já começo assim. Legal. E eu vi que você tinha já me enviado algumas coisas, né? É, Me conta, Mara, pelo amor de Deus, eu vi que você foi uma contatada, você foi abduzida, eu acho, e eu gostaria que você me explicasse o que que aconteceu, como assim, quantas vezes, o que que aconteceu? É muito louco. Eu tenho noção e tenho consciência disso. É muito louco tudo. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Eu achava que, quando alguém falava que tinha sido abduzido, eu achava que era brincadeira, achava que era piada. E não conhecia esse mundo da ufologia, né? Depois eu fui estudando, pesquisando, me aprofundando, aí que eu fui entendendo. Mas tem coisas na vida que o que a gente conhece é uma gota e o que a gente desconhece é um oceano, que Nossa, nem dizia a super, frase de Isaac Newton. super. A gente não conhece tudo da vida, a gente acha que conhece. Aí quando a gente começa a pesquisar, aí você vai vendo que nada sei, né? Uhum, Tudo que sei, que nada sei. uhum. Então, foi assim. É muita coisa para falar, mas eu vou tentar Não, tamo falar todos aqui, os tamo aqui. detalhes para não deixar esquecer de nada. Então foi assim, no final de 2018, começou meu despertar. Por quê? Eu tinha uma amiga em Araçoiaba da Serra, a Leila Lully, inclusive eu coloquei ela no meu livro também, no livro que eu escrevi para deixar registrada essa experiência, que Tá. está na Amazon. Ah, legal. Eu a conheci em 2018, porque eu fazia escultura em frutas, ela gostava de decoração, a minha cunhada que tinha o Instagram dela, e a gente começou a conversar. E ela um dia me passou umas imagens no celular, pelo WhatsApp, que ela falou que tinha visto um OVNI na chácara dela. Eu falei assim, não, Leila, imagina, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu falei, será que não era um drone? Será que não era um helicóptero, um balão? Aquelas explicações que a É, gente procura. sim. Aí ela falou, não, Mara, eu sei o que eu vi. Eu fui buscar um lanche pro meu marido lá fora e estava na copa das árvores, no entardecer. Aí, quando eu li as imagens, eu levei um susto. Eu falei assim, nossa, tá estranho mesmo isso aqui. E a partir daquele dia virou uma chavinha. E eu parecia que era um assunto que eu já conhecia, só que eu não sabia que eu conhecia. Hum, Sabe quando eu tenho uma coisa, algo adormecido? tá. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver vídeos, tirava foto do céu porque eu também queria ver, mas uma coisa muito ingênua, muito inocente, assim. Tá. Eu acreditava, assim, eu queria muito ver, era uma coisa assim, natural, Uhum. mas eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso comigo. Jura? Jamais. Eu achava que era uma coisa que só acontecia em lugares com natureza, montanhas, Chapada dos Veadeiros, É o onde que a a gente escuta gente falar. escuta, né? Sei lá, lugares mais afastados. Amazônia, enfim. Isso.
que nem teve a Operação Prato lá no Pará, no Belém, né? Sim. Teve o caso Varginha lá em Minas, mas jamais no meio dos prédios, nunca ia imaginar, né? Achava que era impossível, para você ver que a gente não sabe de nada, né? Isso foi Que para onde? eles foi em Santo André, em São Paulo. Eu moro em Cotia, Mara. Então, qualquer lugar para eles, não tem lugar. E eu nasci, morei por 40 anos em Santo André. Hoje eu moro 12 anos aqui no interior de São Paulo, próximo a Sorocaba. Tá. E a gente se aposentou, veio morar para cá. E 40 anos eu fiquei lá em Santo André. Me mudei para cá e fui passar uns dias na casa da minha irmã. E aí eu fui na quarta e voltei no domingo. Quando chegou o sábado, eu fui dormir na sala, no sofá, normal. E minha irmã e meu cunhado foram no quarto, que é do lado, porque o apartamento dela é bem pequenininho. Tá. E tem uma janelona assim, sabe? Fica no 10º andar. Tem uma janela bem grande da sacada. E quando eu estava dormindo no sofá, eu escutei um som de um som muito diferente, que parecia com um apito. Parecia um apito tecnológico. E muito insistente, me chamando, me chamando, me chamando. E eu olhei para a porta assim, a campainha não era, olhei para o celular não era televisão, não era nada assim. Mas um Que a apito gente tipo conhece. notificação, uma coisinha meio pipi, tipo... Ele parecia, sabe aqueles apitos de juiz que tem uma bolinha dentro? Aqueles Sei. de inox bem Ah, apito forte. mesmo. Apito mesmo. E era insistente e ficou de 6 a 8 vezes tocando até me acordar. Enquanto eu não sentei no sofá, eles não paravam. Aí quando eu sentei no sofá, parou esse som de apito. Eu até tentei reproduzir num outro vídeo, depois eu vou te mandar o link. Aí sentei no sofá e quando eu sentei, olhei para a janela, tinha uma luz forte branca, muito intensa. Até ruim de olhar, assim, era muito forte. E clareou toda a sala. A noite virou dia. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que é isso? Que estranho, porque helicóptero não é, balão não é, drone não é. Tá muito estranho. E quando eu olhei para o lado, tinha uma nave flutuando assim no vidro do lado de fora. Eu achei que eu ia infartar nesse momento. Eu não sei como não infartei de susto. Meu Deus, mano. Porque eles não fizeram cerimônia nenhuma, simplesmente apareceram na minha frente e pronto. Simples E assim. uma nave, tipo, como era? De aço mesmo? Assim, Não, eu não vi o aço, eu só vi a luz. Era vermelho e branco, e ficava piscando, vermelho e branco, vermelho e branco. E cheio de luzinhas embaixo, até eu olhava assim lá embaixo, e até o segundo, o primeiro térreo andar. E era muito lindo, era branco, colorido, piscando assim na vertical. Aí ele viu que eu estava com muito medo, ele recolheu aquela cauda e ficou só a nave vermelha e branca piscando. E eu não sei como, por um milagre, eu lembrei de pegar o celular para filmar, porque senão ninguém ia acreditar em mim. Aí eu virei, peguei o celular, eles permitiram eu filmar, eles queriam que eu filmasse, e o celular quase caiu da minha mão, porque eu ficava apertando play com medo que eu não estivesse filmando. Eu falei, meu Deus do céu, tem que estar filmando, apertava, apertava. Tanto que eu acabei fazendo 7 filmagens, e você só 2 tem ficaram isso? boas. Tenho as filmagens, de perto e de longe. É muito bizarro o meu caso. O meu caso é tão, assim, inacreditável, incrível, que as pessoas não conseguem conceber como que pode uma coisa dessa acontecer. E são coisas assim que não tem explicação, porque esse fenômeno anômalo que a doutora Gilda Moura explica, tem coisas que não tem explicação. A gente tenta encontrar explicações aqui com as coisas da Terra que a gente conhece, mas só que é tudo diferente do que da compreensão humana que nós temos, né? Sim, sim. E aí eu fiquei filmando, o celular quase caiu da minha mão, minha perna paralisou, e eu achei que num caso desse eu ia sair correndo pela porta da cozinha, né? Fujam para as montanhas, Sim. né? Mas só que não consegui. E aí
ele se permitiu, eu fiquei filmando, depois ele foi para os para-raio dos prédios da frente, voltava para a janela e não ia mais embora. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, o que que é isso? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu tô acordada, eu não tô dormindo, eu tô acordada. Aí, de repente, teve um lapso de tempo e apareceu um ser do lado de fora da janela, branco, grandão, assim, bonito. Parecia uma água-viva, ou eu não sei, eu confundo assim, se pode ser uma água-viva ou um anjo. Eu estou Eita, entre esses dois, assim, tentando descobrir o que que era. tá. Já fiz 6 sessões de regressão de hipnose, fiz 2 sessões de visão remota com a Stargate Brasil, fiz uma sessão de registro acástico, tudo para tentar entender melhor. Né? E as regressões que me ajudaram a lembrar desses seres que eu vi, porque eu só lembrava do OVNI no começo, né? Quando eu fui lá no encontro de contatados, no Instituto Gilda Moura, eu só lembrava do OVNI. Eu acho que eu bloqueei, porque era uma coisa muito forte, Sim. e eu queria manter guardado, porque era muito diferente. E pode ser um pavor também. Eu acho que o cérebro não deve nem computar, falar assim, eu tô ficando maluca, né? Exatamente. Você acha que está louca, você acha que era um sonho, você se recusa a acreditar, a mente tenta desabilitar. É muito complicado. É um trauma, mas não é aquele trauma assim de ruim. É Uhum. não é um trauma bom também, mas é um trauma. Sim, Você fica com trauma. sim. E depois que esse ser branco lá fora, apareceu um ser dentro da sala, na minha frente, a 1 metro de mim. E era um ser, eu não sei se era um ser, no começo eu achava que era um portal, porque mexia assim, que nem se fossem uns tentáculos pretos, lentamente, assim, vários tentáculos, parece aquela fordália que fica assim, Aham. e ficava mexendo assim, muito bonito, magnífico, extraordinário. Era de outro mundo, não era nada daqui. Eu associo como se fosse um polvo, os Ah. tentáculos de Era um polvo, parecido com o até de tem. fora. Não, o de fora era uma água viva, assim, comprida, parecia um Tá, anjo. entendi. E a de fora ficou ali bonitinha, arrumadinha para se apresentar para mim. E era assim, muito bonito, lindo, belíssimo. Eu fiquei passada, eu fiquei de queixo caído, eu fiquei olhando assim com as mãos para baixo, assim, ó, passada. Não deu vontade de E eu correr, assim, quando você viu essas criaturas. não, eu fiquei hipnotizada. Eu fiquei tão passada e eu não queria perder o contato visual, porque era uma coisa tão bonita, que eu falei assim: se eu for lá chamar minha irmã e parar o fenômeno, eu não queria que parasse, eu queria ver até onde iria. Uhum. E ela também, eu queria poupar ela, porque ela é muito nervosa, ela ia fazer um escândalo, ela ia desmaiar, ia ter que chamar a ambulância de madrugada. Agora, o meu cunhado, eu pensei em chamar, eu falei assim: acho que o Regis aguenta. Aí eu pensei, depois, quando acabar, eu vou lá chamar ele, porque eu não queria perder o contato visual, né? Uhum. E aí esse ser polvo estava dentro do holograma, que parecia um tubo branco, sabe, igual de filme de ficção científica, Star Sei, Trek, Jornada das Estrelas, sei. igualzinho de filme. Então, os filmes acho que querem contar as verdades, porque os roteiristas, eles são contatados, né? Todos os artistas envolvidos com arte são contatados, e muitos não sabem. Ai, meu Porque Deus. eles têm uma expansão da consciência, eles têm muita criatividade, isso tudo vem deles, desses seres. Então, tem os seres assim, depois eu vou entrar nesse Uhum. assunto, né? Uhum. Tem seres bons, maus, que o pessoal fala, tudo existe a Ah. dualidade. É, então, é o que eu penso também. Em tudo existe os dois lados, né? E se perguntassem para se os seres humanos são bons ou maus, o que, que a gente responderia, né? É, depende. Depende. E assim é com eles também, né? Tem os evoluídos e os não evoluídos. Aí, quando a gente começa a estudar, pesquisar, se aprofundar, a gente vai entendendo como que funciona isso do bem, do mal, né? A gente vai entendendo melhor. Sim. Então, continuando, né? O contato até o final. Depois eu Uhum. volto nessa parte. Claro. E aí,
Ele ficou naquele tubo, assim, de holograma, e eu fiquei passando. Nessa hora eu não sei onde estava o celular, não consegui filmar os seres, eu consegui filmar só o OVNI. E já foi um milagre, né, ter conseguido filmar, porque é muito difícil. Muito. Muito, muito raro. Eu tenho consciência disso. E eu perguntei para a doutora Gilda Moura, né, por que eles me contataram, por que eu, por que não escolheram uma outra pessoa. Ela falou assim que isso acontece com milhões de pessoas no mundo inteiro. A gente não fica... A gente não estuda, a gente não sabe. Aí você começa a pesquisar casos ufológicos, tem um monte no Brasil. No mundo inteiro, em todos os países, Japão, Estados Unidos, Europa, Itália, tem um Eu acho que as pessoas monte. também Aí sentem você vê, vergonha, né? sente muita vergonha, porque é visto como doido, como esquizofrênico, como mentiroso, e elas acabam ficando estigmatizadas, É. perdeu o emprego. Tem muitos que têm filhos, tem medo que os filhos vão virar chacota. Então, por isso, muitas pessoas não contam. Às vezes até passaram coisas iguais à minha, só que eu não tenho filhos, já sou aposentada, né? Uhum. Embora, assim, pessoas, né, que tem essa maldade, né, na internet tem de tudo. Tem. E aí você tem que estar vacinada, você tem que, assim, e sempre vai ter aqueles que vão criticar, Sim. você certo, a sua missão de alma, o seu propósito que você veio fazer aqui na vida, né? Porque ninguém é obrigado a acreditar. Acredita quem quiser. Hoje em dia as pessoas são livres. E que não é verdade, né? Tem toda a liberdade para acreditar. Então, aí depois que apareceu esses seres, eu vendo tanto poder e tecnologia neles, pedi assim, nossa, eu estou vendo tanto poder em vocês, vocês puderem ajudar o Brasil, o mundo, a não ter tanta violência, tantas tragédias, guerras, né? Nos ajudem, né, por favor. Aí ficou um silêncio. Aí eu percebi que, assim, é uma lição de casa nossa, que nós temos que fazer. É para nossa evolução. Eles não podem fazer pela gente. É que nem um pai faz a lição de casa para um filho. E a gente não pode querer terceirizar essa responsabilidade que é nossa. Aí depois que eu veio esse, não sei se foi alguma coisa telepática, foi um pensamento, porque eles não falaram nada para mim, verbalmente. Tá. No final, eu falei assim, olha, eu prometo que eu vou reciclar todo o meu lixo, eu vou cuidar do meio ambiente, vou ser só amor, eu vou cuidar dos animais, sabe aquela consciência do humano, né? Sim. Consciência pesada do mundo inteiro, né? Tava ali. E aí eu pensei isso, né? Então eu acho que é o que eles querem, né? Eles querem nos apoiar, eles não querem ser vistos como deuses. Eles são nossos irmãos mais velhos, nossos professores, que estão aqui para nos inspirar, para nos apoiar, não fazer por nós, né? E, nossa, é muita coisa para falar. Vamos ver se Não, não é vou porque é esquecer de isso. nada. A gente sempre acha que, tipo, alguém tem que salvar a gente, sendo que nós temos muita tecnologia e nós temos muita inteligência para conseguir conviver melhor, conviver com o planeta melhor. Mas é isso, é sempre um milagre. Eu acho que a gente é bem folgado, na verdade, né? Isso mesmo. A gente fica esperando alguém vir nos salvar, né? E, na verdade, nós somos nossos salvadores, né? Uhum, uhum. E basta a gente querer, né? Começar a fazer e não esperar por ninguém, né? É, Nossa, é muita coisa mesmo para falar. Esse assunto é muito complexo. eu sei. A ufologia, na minha opinião, está muito interligada com espiritualidade. Existe a ufologia científica e existe a ufologia espiritual. Eu sou mais da versão espiritual, que eu acredito, porque está tudo interligado.
Está ligado com astrologia, com astronomia, com filosofia, com espiritualidade, tudo, Então, isso pra mim né? foi uma grande surpresa quando eu comecei a ouvir pessoas falando sobre seres, muitas vezes, que estavam começando a surgir em casas de umbanda, por exemplo. Ou até Isso em mesmo. centros espíritas. E eu falei, mas como assim, né? E pra mim ficou. Eu fiquei, assim, muito curiosa sobre esse assunto dessas coisas. É porque eles não podem aparecer na imagem deles, que as pessoas, os médios não iam aguentar, né? Então, eles vêm como preto velho, como entidades, mas na verdade, por trás, são extraterrestres, porque a gente fala extraterrestre, que é uma maneira mais comum, mas na verdade teria que falar alienígenas, porque tem os extra, que são de fora, de outros planetas, tem os interdimensionais, que são de outras dimensões, que provavelmente foram os que me contataram, eles não são de outros Hum, planetas, outras dimensões, tem várias dimensões, e tem também os intraterrenos, os intraoceânicos, que estão no nosso planeta com bases extraterrestres, né? Na verdade, não são extraterrestres, são intraterrenos. intraterrenos. Meu Deus. Isso. É, Não, é muito louco. Quando eu fiquei sabendo, né? Ah, beleza, a gente sempre conversa sobre extraterrestres. Quando começaram a falar sobre intraterrenos, eu falei, como é que eles não expulsaram a gente daqui ainda? Porque assim, pelo amor de Deus. Tanto é que eu vi que recentemente eu até te enviei, né, um link sobre Santos, que o pessoal tá ouvindo muitas coisas estranhas vindo do mar. E não é a primeira vez que muitas pessoas fazem registros do oceano. E aí foi a primeira vez que começou assim a surgir pra mim essas notícias de objetos entrando no oceano, saindo do oceano. Isso é bem surpreendente, assim, né? sim. O oceano, ele não foi explorado 100%, né? Tem muitas coisas, tem mais água do que terra aqui. Então, você imagina aquelas regiões abissais, quantas coisas, quantos seres não tem ali, né? Meu Deus. E eles falam ali em Porto Alegre, tem aquele, como é que chama? Lago Guaíba? Ai, não Ai, acho que eu conheço. não. E lá já viram vários OVNIs saindo lá da água, né? Então, tem em muitos lugares. Eu já tive primos meus que viram saindo da lagoa uma nave, estava com a namorada. Então, é muito complexo, tem muitos relatos. E até lembrei agora de falando assim, né? Por que que aconteceu comigo e não com uma pessoa conhecida, uma pessoa mais que tenha um poder maior de mudar alguma coisa, assim, mais influência, né? Mas eles já contataram o presidente Eisenhower 3 vezes e também o Papa João 23. Ele estava com seu assistente no jardim, também foi contatado. Então, eles já contataram pessoas famosas, pessoas conhecidas. Eles contatam qualquer pessoa, independente de hierarquia. Para eles não existe isso. Porque eles veem assim por dentro da pessoa, a alma da pessoa, a essência da pessoa. Eles veem também o coração. Eles veem vários fatores. A doutora Gilda Moura explica que, no meu caso, tem a ver com ancestralidade. Que ancestralidade é diferente de descendência. Mas também há o fato de ser descendência indígena, que meu avô era filho de Índia, também tem essa. Eles também contatam descendência indígena. Tem também vários outros fatores, né? Eles procuram pessoas também com disponibilidade de, de despertar as pessoas, de não trabalhar para eles, trabalhar para o bem comum, para despertar mais pessoas para esse assunto de ufologia, que nem no meu caso eu contar esse contato que eu tive, Sim. falar que eles existem, que eles estão aqui com a gente o tempo todo, sempre estiveram, milênios, muito tempo eles estão aqui. Uhum. Então, não é que eles vão vir agora e vão fazer um contato global, eles já estão aqui. E o contato está sendo individual.
Uau. dentro de casa mesmo. Às vezes tem pessoas que sonham sonhos diferentes, não sabem que é um contato, Eu. não sabem que é uma indução. Você já teve sonhos Eu diferentes? tive, eu tive um sonho uma vez que até hoje eu não sei. Eu não sei se foi verdade ou não, é que tá. Eu não sei se foi sonho ou não. É muito esquisito. Mas eu sempre tive muito receio por conta de filmes, de extraterrestres e tudo mais. Porque eu sempre mostravam como se fosse fazer mal pra gente, como se fosse tirar você da cama. E quem que quer. Mara, quem quer ser sequestrado, seja por qualquer pessoa, né? Eu também não quero por um ser que eu não conheço. Então, assim, eu É ficava, eu verdade. ficava morrendo de medo de ser abduzida, porque é mexer contra a sua vontade de fazer alguma coisa, né? E aí, Sim. graças a Deus, fizeram o filme do ET o Extraterrestre, porque daí ele é mais bonitinho, ele é mais fofinho e tudo bem. E uma vez eu sonhei, ou não, não sei. Eu lembro que eu acordei na minha cama. E isso que me dá um pouco de. Assim, mexe com a minha cabeça, porque é exatamente o jeito que o pessoal fala. Assim, eu acordei com um som muito alto, mas era um som muito alto. E era uma luz intensa entrando pela minha janela que tava iluminando. Eu achei que era dia. E era isso, assim, tipo, só que era um som muito alto, parecia de um gerador. Era um som de gerador, assim. E eu lembro que eu falei, tipo, ai! Parecia que eu tava numa paralisia do sono. E aí, tipo, eu meio que tava sem conseguir me mexer. E aí eu não lembro se eu adormeci e acordei no dia seguinte. Foi basicamente isso. Ah, é desse jeito mesmo. Aconteceu com você já. Foi bom que foi, parece um sonho, né? Então, assim, foi com anestesia, né? Eu tô na terapia, graças a Deus, eu tô na terapia com a Mara aqui descobrindo. Ai, O maior Mara. medo já aconteceu, não precisa ter mais medo agora. Já foi. É, Mas não precisa ter medo, sabe por quê? O medo é falta de conhecimento só. É por causa dos filmes, esses benditos filmes que os humanos fazem para colocar medo nas pessoas. E é aquele sensacionalismo, aquele terror. E não é daquele jeito. Porque é totalmente assim, é uma coisa de ciência mesmo, uma coisa científica, com espiritualidade, não é daquele terror todo. Eles, que nem o Travis Walton conta, que é um abduzido lá dos Estados Unidos, uhum, fizeram um filme dele, ele foi abduzido em 1975. O filme saiu em 93, quase 20 anos depois. E quando saiu o filme, ele foi assistir e falou: não foi desse jeito esse terror todo. Então, Hollywood fez aquele sensacionalismo para dar audiência, para dar bilheteria, o essas medo coisas. vende, né? Exatamente. Então, isso é ruim, porque as pessoas vão achar que é daquele jeito, porque é terrível aquele filme. Eu acho que eu não vi. E não é bom, foi bom que você não viu. Porque não é aquilo ali, é coisa dos humanos que estão fazendo aquilo, sabe? Antigamente, a doutora Gilda fala que as pessoas tinham muito trauma de abdução, porque era uma coisa muito nova, as pessoas não conheciam, as pessoas ficavam aterrorizadas. Uhum. E isso é natural. Agora, hoje em dia, as pessoas já estão com mais consciência, já ouvem falar mais do assunto, já estudam mais, pesquisam mais. Então, quando acontece, elas encaram com mais naturalidade. Uhum. Porque eles fazem exames, tudo, mas assim, não é aquela coisa assim de machucar a Então, pessoa. isso que eu fiquei. Porque, por exemplo, na Operação Prato, e pra quem não conhece, a Operação Prato foi uma dos maiores contatos, né, ufológicos do Brasil, com avistamentos em massa. E aí, eu me lembro que teve aquele caso daquela menina indígena que ela sentiu uma luz puxar sangue dela, né? Aí eu falei, que é isso? Que é isso? É, é. Eles é o chupa-chupa, né? Eles faziam um furinho e sugavam, tiravam o sangue da pessoa. Mas vai saber se poderia ser um exame de sangue e tal. A gente não vai no laboratório e tira sangue, não dói a picada, Uhum. né?
Só que as pessoas ficavam mais fraquinhas, assim, um pouquinho debilitadas. A doutora Vilaide Cecim, né, que fazia todo o cuidado com essas pessoas ribeirinhos de lá. E ela contou que ela viu essa nave, que era parecida com uma latinha de refrigerante, com um visorzinho, tinha 2 seres, e eles não atacaram ela. Agora, por quê? Porque ela não era ribeirinha, e às vezes, que nem a descendência indígena, essa parte, eles fazem mais alguma coisa de DNA, alguma coisa assim, né? Mas se a gente for ver pelo lado do mal, assim, de fazer mal para as pessoas, é assustador, assusta Sim, mesmo, né? sim, sim. É que nem assim, em Quixadá tem caso de abdução, que já teve pessoas que se machucaram. E acontece? Acontece. Né? A gente tem que, não pode ser ingênuo também, achar que todos os seres são bonzinhos. Então, é que tá. No meu caso foram, não me fizeram mal nenhum, muito pelo contrário. É, Eu me sentia super bem depois do contato. 2019 foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano tão feliz, eu conheci tantas pessoas legais, foi um ano do meu despertar. Eu rejuvenesci depois do contato, as pessoas falam assim: Mara, você rejuvenesceu, você parece uma menina agora. Assim, que nem eu participei uma vez do Rodrigo Faro, e eles vê aquele vídeo lá, quando eu fazia escultura em frutas, e vê o vídeo agora, falam: nossa, como parece outra pessoa, tá diferente, né? uau. Eu falei: que bom que eu rejuvenesci, né? Se eu tivesse envelhecido, seria pior. Mas, mas me conta, você tava falando, né, que a gente vai indo, menina, e eu vou mesmo indo nos assuntos. Mas quando você encontrou com esses seres, eles tinham olhos, tinham boca ou eram só, pareciam consciências mesmo? Eles não te olhavam? Não, não tinha, não vi olhos, nem boca, nem nariz, Tá. nem pés. Esse ser polvo, ele flutuava, acho que meio metro do chão. Ele tinha mais ou menos 1 metro, porque eu tenho 1,64, olhava para baixo. Era mais ou menos aproximadamente esse tamanho, mas não vi olhos, Tá. boca, porque tem casos que vê, né, olhos grandes, Sim, pretos, né? sim, sim. Não, eu não vi, era só Muito consciência. interessante. Tanto é que eu lembro. Ano. Foi ano passado ou esse ano? Não lembro. Começou a sair um monte de vídeos sobre pessoal vendo seres e tal. E tem um que apareceu, acho que na base militar de algum país lá do Oriente Médio. Um que parecia muito isso que você tá falando, um polvo. Parecia uma lulinha. Não sei se você chegou a ver qualquer coisa, eu te mando. Mas. Você Eu vi viu? sim, o pessoal me enviou. Então. Teve vários casos, assim, lá, acho que foi no Iraque, né? Que Isso! parecia uma água viva, assim, que Isso! estava direto, assim, que até o pessoal achou que era mancha no vidro da câmera. É, E é. aí foi comprovado pro infravermelho que era realmente parecido. Só que o que eu vi não era daquele jeito, era diferente. Ah, O pessoal tá. me enviou. Tá, tá. E teve um caso da Patrícia Lyons, que ela foi abduzida também por seres polvoides. Tem até no YouTube os casos também que me enviaram. E ela quis ir com eles, né? E a família toda ficou sabendo e aceitou. Foi muito estranho, porque deixaram ela em outro país depois da abdução. Não entregaram Oi? no local. É, Hum, isso aconteceu de verdade. Acontece muito, já teve caminhoneiros, às vezes são abduzidos, aparecem em outra cidade, a uma distância longe de casa, né? Meu Deus, gente. Acontece. Meu Deus. Meu Deus. Imagina! Você vai parar. Ah, acordei no Japão. Gente, meu Deus. Meu Deus, Mara. Acontece. É muito raro, né? Mas tem casos, sim. Sempre tem alguém Tem casos. desatento em qualquer equipe de qualquer espécie interestelar, não é mesmo? Esqueceram lá o endereço de entrega. Sempre tem um. Sempre tem um. Sempre tem, não tem jeito. Isso é loucura, gente. É loucura total, E gente, aí, esse assunto. e aí me conta, você encontrou com esses seres, é, existiu alguma outra,
algum encontro novamente? Quantas vezes você se encontrou? Se eles fizeram alguma coisa fisicamente? Se você viu mais seres fisicamente? Como foi? Como... Foi assim, 2019, esse contato que eu tive foi dia 23 de fevereiro de 2019. Tá, Quando chegou no Natal e no Ano Novo, apareceram sondas aqui no quintal de casa, onde eu moro. tá. E aí meu marido viu primeiro e me ergueu da rede, falou: "Olha ali". Quando eu olhei, ficou eu e ele de boca aberta, queixo caído, olhando, né? Porque a primeira que apareceu no Natal era redonda, do tamanho de uma bola de basquete, vermelha. Ficou alguns segundos fazendo alguma coisa que eu não sei, não sei se estava escaneando a gente, alguma coisa. Ficou uns segundos e sumiu. Hum. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele e falei: "Você viu o que eu vi? Vi". Falei, nossa, eu não tô acreditando. Falei: "Será que é um drone?" Drone não é desse jeito, redondo. E drone faz barulho, né? E ele estava abaixo, assim, estava perto da árvore de flamboyant, da vizinha de trás. E aí, no ano novo, apareceu um retangular maior que essa bola de basquete. Era todinho vermelho. Parecia aquela cor de semáforo, assim. Uhum. Tem, tem cidades que falam sinaleiro, tem vários nomes, né? Bem vermelho, assim, parecia uma bala de cereja, assim, bem vermelho. E depois não vimos mais. Nunca mais eu tive contato. Depois começou a Panda, né? Que a gente não pode falar o nome aqui. Aí começou, aí pronto. Aí nunca mais. Por que que não pode falar o nome? Por causa do YouTube, não é? Ah, Eles não é? cortam, não Vixe, cai. você tá mais É. entendida do que eu. Eu já falo um monte de. A pessoa vai ter a conta derrubada. Entendi, entendi. Caramba, e mas assim, dá pra entender que depois desse contato, tudo mudou na sua vida. Tudo, tudo, tudo. Virou assim, de ponta cabeça. Os interesses mudaram, mudou tudo. A família estranhou muito o meu comportamento, porque eu comecei a falar mais nesse assunto de ufologia, de espiritualidade, eu mudei completamente. Porque a Mara de antes era diferente da Mara atual, depois do contato. E eu contei para eles, né? Contei para meus sobrinhos, minhas sobrinhas, cunhadas, cunhados, todo mundo, né? Falou assim: Meu Deus, o que aconteceu? Tá louca, coitada. Tão nova, né? Ai, meu. Isso que deve ser bem Mas é assim complicado. mesmo. No começo eu sofri bastante, foi difícil até eu entender que era assim mesmo, era um processo que era mais meu, que era minha missão. E aí, quando eu resolvi aceitar isso, parece que melhora tudo, porque você não se importa mais com a opinião das pessoas, você aprende a se desapegar, né? De entender que é assim mesmo, que eles ainda não têm essa consciência, eu não posso exigir que todas as pessoas entendam, né? Uhum, uhum. Meu marido entendeu, graças a Deus, ele me apoiou sempre, ficou sempre do meu lado, Que bom. acreditou em mim, né? Minha irmã, meu cunhado, no começo eram muito céticos, foi difícil para eles entenderem o que tinha acontecido no apartamento deles, né? Hoje eles já entendem melhor. Então, assim, amigos e amigas se afastaram, perdi muitas amizades, porque não ressoa mais. Ah, Depois muda a sua sintonia, sua frequência, seus interesses, muda tudo. Amigas que eu tinha há 15 anos, assim, acabou a amizade. E parentes, familiares, tudo muda, né? É assim, a gente fica mais solitário, é uma jornada solitária, né? Mas assim, a gente aprende a ter solitude, não solidão. é. E aí aparecem outras pessoas que ressoam, amigos de vários estados, de países Isso que eu ia diferentes. Então, falar. É muito bom, principalmente eu acho que por essa conexão que a internet proporciona, né? Porque, cara, é o que eu sempre digo. A gente tá tão acostumado no nosso mundinho, onde tudo é organizado. A gente sabe onde colocar caixinhas. O que quebra a caixinha
as pessoas se incomodam. Porque aí dá uma impressão de que a gente não sabe nada e de que não temos o controle. Que não temos. Que não temos. Se aquele 3 e Atlas, aquele asteroide lá, cometa, quiser bater aqui agora, ele vai. A gente não tem controle, né? Não. E é muito interessante ver isso, porque quando você parece que conta uma verdade que aconteceu contigo, e que não cabe no mundo daquela pessoa, no entendimento de mundo daquela pessoa, ela te vê como uma possível ameaça pra vida dela. Do tipo, cara, isso pra mim não vem jogar outra coisa porque eu não vou entender. Isso E eu vou lembrar vai que. mexer nas prioridades dela. Exatamente. Exatamente. É, isso que é muito louco, né? E você falou sobre ter um grupo de contatados. Me conta, porque eu imagino que é, é quase que um grupo até para se apoiar, né? Isso, exatamente. Quando eu cheguei lá nesse encontro de contatados, porque foi assim, depois que eu tive contato, eu fui procurar resposta para aquilo que tinha acontecido comigo, porque eu falei, meu Deus, o que que aconteceu comigo? O que que é isso? Eu preciso saber. Aí eu achei na internet a doutora Gilda Moura. Aí ia ter o encontro de contatados em São Paulo. Tinha no Rio e em São Paulo, antes da Panda, né? E aí eu falei, eu tenho que ir nesse encontro de contatados de qualquer jeito, vou ter que viajar para São Paulo. E fui, cheguei lá, tinha mais de 100 pessoas no salão ali, no auditório. Eu falei, nossa, que bom que não sou só eu, né? Tem mais pessoas que aconteceu isso, né? Não estou sozinha. Aí eu fiquei mais tranquila. E lá tem os terapeutas dela, os psicólogos que dão todo o apoio, explicam pra gente o que que aconteceu, o que que é isso. Aí foi assim, nossa, parecia que era minha família ali, sabe? Eu me entendi com todo mundo, Ai, conversei, que nossa, bom. muito com todo mundo. Foi muito legal, foi uma festa. E aí eu fui lá na frente contar o meu relato, podia ir quem quisesse, quem sentisse a vontade, fui lá, contei o relato, outras pessoas foram lá contar os relatos. E aí, a partir daquele dia, ficou tudo mais suave, né? E fiz muitas amizades, conheci muitas pessoas da ufologia, ufólogos, né? Conheci toda a área, fizeram análise das minhas filmagens. Aí eu fiz as sessões de hipnose, então começou a vir muitas respostas. E hoje eu ajudo os contatados que estão começando a despertar. Porque essas pessoas entram no meu direct desesperadas, falam assim, Mari, eu acho que eu tô ficando louca. Mentira. Que é isso que aconteceu comigo? Aí eu explico, ó, calma, é assim mesmo, tá tudo bem, você não está louca, isso acontece com muitas pessoas, você despertou, o despertar é assim. Caramba. E aí elas contam os contatos que elas têm, e aí eu ajudo. E aí elas também, quando elas começam a entender esse processo, elas vão ajudando outras pessoas a despertarem também, que tiveram contatos. Então é uma grade, Sim. vai formando a massa crítica, vai levando informação, conhecimento, vai ajudando as pessoas. E aí, cada vez mais, tem mais pessoas com despertar da consciência, expansão da consciência, né? Caramba, que incrível, cara. E assim, você chegou a falar que outras pessoas contaram os casos delas e tudo mais. Existiu algum caso dessas pessoas que era parecido com o seu? Assim De de... ver as mesmas criaturas? Não, é muito diferente. Geralmente, as pessoas veem Grace. É, então, né? É Caramba. aquele olhinho puxado, aquele chaveirinho, né? Não tem os Greys baixos, os Greys altos. É. Esse eu confesso que a Aí tem carinha os dele. Tem os pleiadianos, tem os arcturianos, tem os andromedanos, são mais de 49 raças. No livro russo das raças tem mais de 300. É muita linhagem, muitas raças. Uau! E é isso, assim, o que eu mais fiquei exatamente em choque quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, porque é isso, né? Eu também comecei o meu despertar, assim, espiritual há um tempo. Eu sempre, na verdade, desde criança,
eu tenho umas coisas meio doidas, assim, uma mentalidade bem voltada para esse tipo de coisa. E, e aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinham pessoas que já estavam catalogando nomes de raças. Eu falei, eu aqui tô pensando assim, se existe e já existe espécies catalogadas. Ai, Mara, é muita coisa pra absorver. É muita coisa. E aí E você. quanto mais a gente pesquisa, mais coisa vai aparecendo, a gente vai sabendo, né? Meu Deus. E você sente vontade de ser contatado de novo? Eu sinto, Sério? eu sinto. Eu acho que eles estão me preparando, talvez, quem sabe, para um novo contato eu esteja mais preparada, né? Porque o primeiro foi meio de surpresa, assim, né? Mas muito. Não fizeram cerimônia nenhuma. Então, eu acho que com a humanidade vai ser meio assim também, porque não dá mais tempo de ficar esperando todo mundo evoluir, estudar, pesquisar para eles aparecerem, né? Então, eu acho que vai ser como foi comigo, assim, meio no baque, assim. É. E assim, agora você vai, se vira, né? Se vira nos 30. Super! Nossa, é uma coisa muito interessante, porque é, eu acho até meio. Como é que fala? Ambíguo, assim, porque eu tenho. Eu tinha, tô tentando mudar isso. Eu tinha um certo receio de extraterrestres e tudo mais, e agora. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade infinita sobre esse assunto. Então eu não consigo ficar sem falar sobre esse assunto. E acho que é mais pelo fato dessas coisas, de tirar a pessoa de um lugar e botaram em outro lugar, sabe? Essas coisas eu tenho medo. Mas uma coisa que eu ia conversar com você que eu quase esqueço é: você teve algum lapso de tempo? Tive. Tive, e eu fiz essa mesma carinha sua aí também. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava. E assim, é uma notícia atrás da outra, e você vai digerindo e vai dando tudo certo. Parece que eles já fazem para você ir entendendo, né? Ah, Eu até comecei a anotar em fichinhas, porque como é muita coisa, para eu me organizar, eu tive que fazer umas fichinhas assim, ó. Tá vendo? E aí eu vou anotando tudo aqui, cada assunto, cada item, né, do meu contato, para eu não esquecer, para ficar bem completo, porque nossa, agora estou sim. escrevendo o segundo livro, com todas as pesquisas, análises que foram feitas, né, para complementar, para as pessoas saberem tudo que aconteceu. E aí teve, assim, um lapso de tempo que foi bem interessante, porque, assim, quando terminou tudo, eu olhei no celular, era 00:04, quando acabou o fenômeno, né? Eu olhei no celular, era 00:04. E eu não sabia a hora que tinha começado. Aí um rapaz falou assim para mim, Mara, você sabia que no Google Fotos, quando você ergue assim a foto e os seus vídeos, dá para ver, tem o horário e a data. Eu não sabia. Aí eu falei, olha, que boa ideia, eu vou fazer isso. Aí em casa mesmo comecei a pesquisar, aí eu descobri que começou às 21h45. Então, se começou às 21h45 e terminou 00:03, que foi a última filmagem, até anotei as datas das filmagens, acho que eu mandei para você, né? Uhum. E aí eu percebi que eu fiquei 2h07 sem filmar nada. E onde que eu estava esse período? De 2h07 é muita coisa. É. Porque se durou 2h18, deixa eu ver aqui direitinho para falar certinho para vocês. Deixa eu ver a fichinha aqui que eu te mandei. Que eu Boa. vou lendo aqui para vocês os horários. Isso. Ó, eu fiz 7 filmagens. A primeira foi às 21h45, a segunda foi 21h47, a terceira 21h49, aí pula para 23h56. Essas 2h07 pulou. Aí, a quinta filmagem eu fiz às 23h57, a sexta filmagem eu fiz à meia-noite, e a última filmagem foi 00:03.
Somando todos esses vídeos, a duração deles, ó, tem um de 12 segundos, tem um de 32 segundos, 43 segundos, 10 segundos, 1 minuto e 44, 20 segundos, 2 minutos e 53. Por quê? Porque eu ficava apertando direto e com medo que tinha desligado, que tinha dado pause, porque eu Sim. estava tão nervosa que eu nem sei como eu consegui, né? Nossa, E aí eu sim. fiz essa série de filmagem com esses minutos. E aí depois, quando eu olhei lá no Google Fotos, que eu vi os horários, eu falei, nossa, pulou das 21h49 para as 23h56. O que aconteceu nessas 2h07 que eu fiquei ausente? Porque para mim foi 15 minutos que eu estava ali filmando Sim. no vídeo da janela, estava filmando, para mim que eu fiquei 15, 20 minutos ali, só que eu fiquei, na verdade, somando tudo, deixa eu ver Quase aqui, 3 horas? 2 horas, Não, 2 horas. 2 horas e 18 minutos. Eu fiquei 2 horas e 18 minutos, durou o fenômeno. E me conta, assim, o que que você acha? Na regressão, isso teve algum desdobramento? Então, é assim, a doutora Gilda Moura me explicou que nem sempre lapso de tempo significa abdução. Já a doutora Mônica Borini acha que aconteceu alguma coisa. Quando eu fiz o registro acástico, ela me disse que houve abdução. E eu fui em corpo físico mesmo, não foi espiritual. Se a minha irmã tivesse passado ali para ir para a cozinha, ela não ia me ver ali. Então, eu fiquei assim também, meu Deus, é muita coisa, né? Meu Deus. Mas, assim, não fiquei com medo, eu só fiquei assim, pensativa, né? Eu falei assim, nossa, que incrível isso, né? Eu não tive marca no corpo nenhuma, Tá. não passei mal, só teve uma O coisa. quê? No dia seguinte, eu tive uma disfunção orgânica, uma diarreia, que fui 5 vezes no banheiro. E saiu muita coisa de dentro de mim. Eu acho que eles devem ter feito uma desintoxicação, porque eu emagreci 1,5 kg em 3 dias. Meu Deus, Mara. E isso não foi ruim, eu me sentia super bem. A parte física estava super bem, só que o emocional estava abalado por causa do susto, o meu psicológico estava abalado, porque eu não sabia o que tinha acontecido, não sabia o que era Claro, aquilo, claro. natural. Mas o físico, eu nem fui no médico, para você ter uma ideia. Tá. Nem precisei ir no médico. Meu marido foi me buscar, ele chegou meio-dia, eu fiquei das 9 até meio-dia indo no banheiro com essa disfunção. E aí nós chegamos, nós contamos para ele o que tinha acontecido, ele ficou chocado, né? Ficou muito surpreso com o que tinha acontecido. A gente até evitou de ficar falando no carro para não atrair nada, porque a gente estava com medo, com Ai, receio. sim. Quando chegamos aqui em casa, nem abrimos as janelas aqui do fundo mais, que a gente costumava ficar na rede aqui, nem ficamos à noite com medo de atrair alguma coisa, porque a gente não sabia o que era, até ir na doutora Gilda saber o que tinha acontecido, né? Sim. A gente abria só as janelas da frente da casa aqui, que não Ah, tinha mas isso vista foi para o céu. interessante. Tipo, no começo você também ficou com medo. Não foi uma coisa que foi calma pra você depois. Tá. Não, não foi. Eu fiquei com medo uns 15 dias, eu e ele. Ah, eu não tô aqui pra julgar que eu ficaria pior. É, mas uma pergunta, e você falou que foi pra, né, com tratamento psicológico pra ver tudo isso. Não teve ninguém de psicologia ou doutores que descredibilizaram a sua experiência, né? Olha, os médicos convencionais que não têm conhecimento sobre ufologia, sobre esses fenômenos, já é mais complicado, porque eles não entendem. Então, quando você tem um contato, não adianta ser nesses médicos convencionais, porque eles vão falar assim, passa um remedinho para ela, que ela Então, deve estar é, com ansiedade, está com esquizofrenia, exato. né? Porque é uma pessoa comum, um médico, né? Não é porque É, ele é médico que ele sabe tudo os assuntos, exato, exato. né? Mas isso é isso, por exemplo, se aconteceu comigo, pra quem que eu vou? Pra quem que eu Tem que recorro? ir para essas pessoas especializadas. Que nem Tá. no caso do Instituto Gilda Moura, eles têm encontro todo mês, de sábado à tarde.
E aí eles mandam um link, o pessoal participa, automaticamente você já cai no grupo do Telegram deles. Aí lá você troca experiência, você conversa, você tira dúvida, você pergunta. Eles são muito assim, eles apoiam muito os contatados abduzidos, né? Lá com a doutora Juda Moura, porque tem toda uma equipe que já está acostumado com esses fenômenos, né? É outra coisa. Nossa, caramba. Caramba. E você tem alguma, por exemplo, vontade de ir nesses locais onde existem vigílias e contatos, às vezes, muitas vezes até. Eu entendo que tem grupos ou pessoas que vão para esses locais, né, procurar até um contato ou avistamento. Você sente essa vontade de ir com esses grupos ou? Eu acho assim muito bacana, é muito legal, mas assim, eu não sinto essa vontade de fazer vigília, porque eu prefiro fazer meditações em casa mesmo, porque para você ter o contato, não é necessário você ir em vigília, né? Porque eles estão em toda parte, é só você se conectar mentalmente com eles. Você conversa com eles mentalmente. Eles sabem tudo que a gente pensa, eles sabem tudo que a gente sente, eles nos conhecem, conhecem os nossos corações igual Deus, igualzinho Deus. Só que eles não querem ser vistos como deuses, né? Eles podem ir onde eles querem, quando eles querem, como eles querem. Eles têm muita tecnologia. A nave, quando ela estava flutuando na frente do vidro, eu sentia meu ombro trepidar, assim, ó. Fazia assim, mas não tinha barulho, era silenciosa, chacoalhava assim meu ombro. Aí eu pensava assim, nossa, que gostoso, nossa, a nave tá aqui, eu tô sentindo no meu corpo a nave aqui, que lindo isso, eu pensava, porque era fascinante. Você fica em êxtase, você fala assim, meu Deus do céu, nossa, que coisa incrível que tá acontecendo aqui agora, eu tô sentindo vibrar, né? E o som do apito era belíssimo, era muito lindo. Então, assim, voltando à sua pergunta, né, de fazer vigília, É, eu acho que quando acontecer, vai ser assim naturalmente, em um lugar que eles escolherem, né? então, você disse tudo assim pra mim, porque muitas pessoas vão de encontro a esses lugares, né? Sendo que é isso, não existe regra, ó. Você no meio dos prédios teve uma experiência como essa, então é muito interessante isso, através de meditação, por isso que tá conectado à espiritualidade, que é onde a gente consegue, né, exercitar nossos outros tipos de. É, como é que fala? Ai, que a gente tem sentidos, né? Então a gente tem. Conexão. Exatamente. O tipo de conexão. Nossa, Eu muito até, incrível. até pensei assim, desculpa te interromper, Imagina! Fernando. Até pensei assim, é que vem vindo as coisas, tem que aproveitar enquanto a gente está lembrando, né? Como que ninguém dos outros prédios da frente não viram tudo isso aqui que eu vi, que parece um show do Alok ali, parece um show de Spielberg, um monte de luz para todo lado, um monte de a nave, os seres. Eu falei, meu Deus, ninguém viu isso nesses prédios da frente, tá todo mundo dormindo no celular ou vendo novela, né? E a doutora Ajuda me explicou que se eles quiserem contatar uma pessoa no estádio de futebol, eles conseguem contatar uma pessoa e as outras paralisa. Eles têm muito poder, muita tecnologia. Então, as pessoas que estavam no prédio da frente não viram. Porque se tivessem visto, ia ficar aquele murmurinho, ia sair na internet, né? E no dia seguinte eu queria descer lá embaixo, perguntar para todo mundo se alguém tinha visto tudo que tinha acontecido aquela noite. A minha irmã não deixou, falou: não, pelo amor de Deus, eu que moro aqui, vão achar que eu sou louca. Eu que moro aqui, depois eu que vou ter que aguentar. É porque é isso, né? A gente quer um apoio de falar, gente, alguém me apoia aqui, por favor, né? Vamos conversar. E isso, a gente quer validar aquilo, né? Que aconteceu. Eu não estou louca, aconteceu mesmo, gente. Eu filmei, se eu não tivesse a prova da filmagem, aí ia ser mais difícil, E né? olha Só o que, relato da e olha que pessoa. tem muita gente que grava e o vídeo desaparece depois. Eu já ouvi falar sobre isso também. É verdade. E eu fiquei tão feliz na hora que eu filmei, que eu falei assim, ai, que bom, eu filmei pertinho, só que... Aí mandei para os fóruns falaram assim, tá ruim essa imagem, tá tremida. Eu falei, não pode ser. Não, não tô ouvindo isso. Meu Deus!
Meu Porque eu Deus. achava assim, nossa, eles têm todos os equipamentos lá, vão destrinchar isso, vão ver até os Aham, ET lá dentro da nave, aham, né? Na minha cabeça. sim. Só que a expectativa é diferente da realidade. Não é assim. Uhum. Tem que estar um vídeo muito bom, né? Tipo uma selfie, assim, né? De preferência. Gente, é muito difícil filmar um homem. Na hora do nervoso, sai Claro! tremido. Você não tem um. Você acha que eu ia lembrar do. Imagina, Ai, é o que eu falo pra não todo tem mundo. Tem que condições. pegar o celular, mas você acha que eu vou conseguir? Eu não sei. Você foi, assim, você É, arrasou. obrigada, não foi fácil. Aí depois eu falei, relevei, eu falei, ah, tá tudo bem. É para ser assim mesmo, É, vou aceitar as coisas do universo. E aí teve uma ufóloga, Adriana Castro, ela foi tão legal comigo, porque eu estava fechando o livro e eu queria que entrasse essa análise de um ufólogo, para mim ter uma validação a mais, né? Uma comprovação sim. científica. E aí ela analisou, ela falou, tá bom, eu vou analisar, vou pegar os vídeos. E aí ela foi frame a frame, fez toda a análise e chegou no mesmo print. Ela conseguiu achar. Ela teve tanta força de vontade, era isso que eu queria, sabe? Eu queria que pegasse o vídeo com amor, com carinho, que olhasse ele Sim. todinho, que desse zoom, que ampliasse, que fizesse print, virasse do avesso, né? Aham. E às vezes as coisas não são assim, porque às vezes eles não têm tempo, eles têm congresso, eles têm que dar palestra, eu entendo, Uhum. né? Eles têm revista, é muita coisa, e tem muitos casos para analisar muitas filmagens, né? Então você tá ali, que você teve o contato ali, está começando agora a expor, até você fazer valer a sua experiência, até você comprovar que está falando a verdade, que você não está mentindo, você não está inventando, né? E aí ela conseguiu, e ela só conseguiu achar esse print porque uma amiga minha, a Michelle, ela fez print ali, assim, tão natural. Ela pegou o celular, fez print. Eu falei, Mara, eu fiz print aqui, olha que linda, né? Quando eu olhei, eu falei, Michelle, que coisa linda, você conseguiu fazer um print. Você conseguiu fazer coisa que os ufólogos não conseguiram fazer. Você diz print Porque eles acham. porque tava tremido, é isso? Não dava pra. É isso? Ou eu tô entendendo errado? Ó, porque é assim, ó, quando você tem a filmagem ali, você pode ficar dando prints que você consegue ver um monte de coisa, você dá Sim. zoom. Só que eles não consideram print um embasamento científico, uma ferramenta científica. Eles têm preconceito contra print. E print é uma coisa tão natural, qualquer pessoa pode fazer, É. né? É. E aí depois o senhor Paulo Giordano fez análise fotométrica desse print. E aí ele fez um raio-x, assim, ampliou. Dá Ah. para ver tudo por dentro, que nem um raio-x, assim, dá para ver até os parafusos, as pecinhas. Ficou muito bacana a análise fotométrica dele. Então é assim, as coisas vão acontecendo como tem que ser, né? Tem que ter aceitação, calma, né? Muita calma, porque a gente fica numa ansiedade, não é fácil. É. Porque uma coisa dessas, eu falei, não posso levar para o túmulo, eu tenho que falar para as pessoas, mostrar Com para as pessoas certeza. e entrevista, né? E dar cara a tapa e me expor. Não posso ficar com vaidade, com ego, ai, que vão pensar de mim, né? Nossa, Não total. pode, é a minha missão, né? Então, Ai, que bom, Mara. E que bom que você tá fazendo isso, porque eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar. Várias pessoas elas podem ter passado por isso e nem se tocar. Tipo eu, que eu tô entrando aqui um pouco em pânico. E eu acho que é isso, assim, o mundo, ele é muito o universo, ele é muito vasto. Eu acho que conversas como essa abrem possibilidades pra gente entender outras coisas, né? O ser humano se acha dono do conhecimento, mas a gente não tem muitos conhecimentos. E a gente não sabe é, aos prints. depois eu vou colocar ampliado aqui. Meu Deus. Meu Ele mudava Deus. de forma, ó. Ai, isso é ele mudando? Ele mudava para essa forma aqui também, ó. É tudo prints da filmagem. E nós que fizemos, eu que fiz.
Aí eu pedi para imprimir na gráfica aqui as fotos. Meu Deus, Mara. Caramba. Tá Meu vendo? Deus. Tem até uma luzinha verde aqui, Sim, ó. sim. É diferente de avião, de balão, de dirigível. E depois os ufólogos fizeram análise, eles falaram que não é nada que a gente conhece aqui na Terra. E esse aqui é o ser, ó, que ela viu na visão remota, a Nelise Virginia. Ele parece uma água viva, misturado com um anjo. Meu Quando eu vi essa Deus. imagem que ela desenhou, ela sentiu tudo que eu senti no dia. Eu me emocionei, até chorei. Eu falei, nossa, Virgínia, você conseguiu captar exatamente. E aqui é ele atrás da janela. Eu fiz aqui uma demonstração, né? A luz forte, que foi a primeira coisa. Ah, entendi. Tá. Todas as Aqui é o posições. local. Tá, Aqui é a janela onde aconteceu. tá. Onde tá essas setinhas é onde ele ficava voando perto dos para-raios. Entendi. O apartamento da minha irmã, do 10º andar. Tá vendo? A janela é bem grande. Sim. Meu Deus do céu. Luz vermelha, ó, bem forte. Aqui é o ser, ó, eu desenhei. Ah, Tentei desenhar, né? Eu não sou muito boa desenhista, mas ele tinha esses tentáculos pretos com fruta-cor, várias cores. meu Deus. Ali é os prédios, ali é o OVNI. Eu vou tentar pintar em tela para ver se fica melhor, né? Isso é ótimo, sabe? Porque às vezes a gente quer Para explicar e não ilustrar, consegue, né? né? É, A gente. bloqueia, né? Ele é muito bonito. Ele tá assim, ele ficou nessa posição, deitado, assim, né? Isso, ele estava assim, deitado. Caramba. Caramba. E ele tinha um quadriculado aqui, ó. Parece uma gradinha xadrez aqui. Tá. Não sei se é o sistema de propulsão dele, Ah, se era tá. o motor dele aqui. Tá. Eles podem ficar na forma que eles quiserem, né? Tem uns que às vezes parece avião, mas não é. Ainda bem que aquele ficou bem diferente, né? Porque não tem como, ninguém consegue falar que isso é um avião. Então. E ele tem Nossa. uma parte aqui superior, branca, e uma Aham. parte inferior, mais baixa, Tá. Uau. tá? Uau. Aí eu te mandei o link com as minhas filmagens, você pode colocar aí na descrição do Eu vou vídeo, para quem pegar. quiser assistir. Eu vou colocar tudo aqui pra Nas minhas você, gente. É. nas E redes sociais, o meu Instagram é Mara Fator Oficial. Também tem as filmagens lá fixadas, tem todo o material lá. que legal, O Mara. pessoal fica à vontade E os mesmo seus olhando. livros? Conta pra gente onde a gente encontra, qual o nome. É esse aqui, ó, Alienígenas na Minha Janela. Tem na Amazon e-book digital. E esse livro físico eu envio pelo correio, para quem me pedir lá no direct, Ah, legal. Tá. tá? E o outro tá sendo escrito. É, o outro comecei a escrever agora, Ih, que vai legal. ser Alienígenas na Minha Janela 2. Ou vou mudar o nome, né? Atualizações, alguma coisa assim. Tá. E Tá. aqui é o jornal que eu saí da minha cidade, ó. Aqui é o Edson Boaventura, o ufólogo, ele foi lá no apartamento fazer entrevista comigo. Nossa, Mara. Pô, que legal, cara. Muito bom. Que A bom. Laura Oliveira fez a matéria aqui do jornal Correio Itapetininga. Que legal. Que bom. Que bom que tem gente disposta a contar essas histórias, que a gente precisa falar sobre isso. Precisa mesmo, e tem que ter tudo documentado, porque quanto mais provas você tiver para as pessoas saberem que tem data, tem horário, tem tudo certinho, né? Muito. Mara, foi muito bom esse papo. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua disponibilidade. E assim, tamo aí. Eu não sei o que vai acontecer comigo e tal, mas eu tô disposta a deixar o meu medo de lado e o meu preconceito também de achar que eles não precisam ser só ruins. Isso mesmo.
As nossas crenças limitantes, né? A gente vai mudando, vai aprendendo, faz parte. Eu que Obrigada. agradeço, viu? Foi muito bacana, muito legal. Você é uma pessoa super simpática, super gentil. Gostei muito. Ah, Gratidão. você também, gratidão. E vou continuar te seguindo, quero saber todas as coisas aí. Eu vou chamar o Rony no programa aqui também, o ufólogo Rony. Quero muito, muito, muito falar com ele. Vamos ver. Ah, ele é maravilhoso, você vai gostar. Obrigada de verdade, tá bom? E tudo de bom pra você. Obrigada. Tchau. Tchau, Obrigado, gratidão a todos. Mara. Valeu. Tchau. Valeu.